Fala aí, pessoal, beleza? Então, é o seguinte, o intuito desse vídeo aqui vai ser fazer uma explicação sobre como que eu fiz a distribuição de carga em cima dessa laje aqui, ó. Né, ela tem vários ambientes, né, diferenciados aqui. É uma laje grandona, vai ser uma laje maciça. E tem paredes por cima dela, né? Suíte, circulação, sala de jantar, área de serviço, cozinha. Essa caixa de escada aqui, ela vai virar uma despensa, né? Enfim, isso aqui vai ser feito, calculado para uma laje protendida, né? Um concreto protendido. Então, como é que eu fiz? Como eu tenho cargas diferenciadas aqui, eu dividi em faixas, tá? Uma limpeza aqui, né? Copiei aqui para cima. A minha primeira faixa, o vão, ele vai ser sempre de 5,80 e 98, né? Aproximadamente 6 metros, que é esse vão aqui. E aí eu dividi em faixas. A primeira faixa que tem aqui a largura de 5,71, 72, né, aproximadamente, 4,0908 e assim por diante. E aí, ou seja, né, aí aqui eu já fiz a divisão. Por que que eu fiz assim? Como a laje ela é bem grande, então eu vou ter cargas diferenciadas. Já já eu vou explicar como é que eu cheguei em cada carga dessa aqui. Eu vou ter aqui cargas diferentes, né? Eu vou ter para essa aqui, por exemplo, aqui eu tenho sala e aqui eu vou ter uma despensa. Então, o uso aqui vai ser diferente. Aqui eu tenho uma quantidade de paredes bem maior do que nessa região. Aqui eu tenho área de serviço, aqui não. Então, vou pegar 6120, peguei a 6120 ali e analisei faixa por faixa e fiz a distribuição de cargas. Lembrando aqui que o pé direito vai dar, se eu não me engano, acho que 3,40 descontando aqui a laje, né, com a espessura de 20 centímetros. Então, a carga ela foi distribuída por faixas, tá? Não vou detalhar de como é que foi feito, né? Assim, não vou abrir a 6120 aqui e fazendo isso, porque isso já foi feito. E aí eu joguei numa planilha básica ali do Excel, né? E aí fiz. Então, vamos lá. Então, que eu fiz? Eu vim aqui, né? Coloquei aqui conforme as especificações, a faixa 1, faixa 2, faixa 3, faixa 4 e faixa 5. Mas aí tem algumas coisas que são comuns para cada faixa. Por exemplo, o pé direito já descontando a espessura da laje, a espessura da laje. O peso específico aqui, né, do concreto vezes aqui a sua altura, né? Eu tenho aqui 25 vezes aqui no caso a altura, né, que é os 20 centímetros. Então eu vou chegar aqui nos 5 kN por metro quadrado. Um revestimento, né? Considerei aqui 1,4 kN por metro quadrado. E aí, como que eu fiz o cálculo da parede? Essas cargas aqui, ó, carga parede, ela foi considerando o pé direito, né? Se a gente pegar aqui, olha, a gente tem. Eu peguei lá na 6120, lá, né? A parede para bloco vazado cerâmico de 9 centímetros, porque a minha com 2 centímetros de revestimento, né? Por face. E aí, porque lá aqui a gente vê que a espessura é 14 centímetros, né? Então, por isso que eu peguei justamente aquele lá. Então aí, o que que acontece? Aqui eu vou pegar então esse valor, né, multiplicar pelo pé direito, então eu vou chegar numa carga linear aqui na parede, né, uma carga por metro. Só que aí o que que acontece? Eu tenho o comprimento das paredes. Ou seja, se eu pegar essas paredes aqui, ó, toda essa parede aqui, junto com essa e essa, e calcular, né, o comprimento dela, eu vou chegar nessa quantidade aqui, ó, 11,7, certo? Beleza, então eu tenho aqui 11,7. A espessura da minha parede, ou seja, a largura dela, dá 0,14. Se eu tenho a carga dela por metro, aqui, o que que acontece? Se eu pegar essa carga, se eu pegar essa carga aqui e multiplicá-la, né? Eu vou pegar essa carga e vou multiplicar aqui pelo comprimento, beleza? Eu vou multiplicá-la pelo comprimento. Então aí o que que eu vou ter? Eu vou ter uma carga puramente única, né? Então vai dar uma quantidade ali só de quilonewton. Só que se eu dividir isso pela área da parede, qual que é a área da parede? A área da parede é 11
né, vezes o 0,14. Se eu dividir isso, eu vou ter uma carga por área, só que uma carga por área de parede, beleza? Então, isso vai me dar 46,14 kN por metro quadrado. Só que eu não posso somar esse valor aqui à carga, né, da laje em si, porque eu não tenho 46,14 kN por metro quadrado na parede, na laje inteira. Isso seria a mesma coisa que dizer que eu tivesse parede em todos os locais, né? Eu ia ter parede nessa região inteira. Então, como que eu cheguei nessa carga aqui, ó? Carga da parede na laje. Eu basicamente peguei esse valor, tá? E multipliquei ele pela contribuição de área em área de parede em relação à área da laje. O que significa isso? Eu peguei a área da parede, ou seja, esses 11 aqui vezes o 0,14, dividido pela área da laje. Com isso, eu tenho a fração de correspondência equivalente da área de parede sobre a área da laje. E é, ao meu ver, a forma mais próxima, mais correta de chegar numa coisa mais certa ali. Aí, com isso, o que eu fiz? Aí eu peguei, ou seja, se eu pegar a área da parede, dividir pela área da laje, eu vou ter um valor admissional, que vai me dizer a fração de correspondência, né? O quantos por cento em relação à área da laje corresponde à área da parede. E aí eu pego esse fator e multiplico pela carga da parede por metro. E com isso, me deu aqui 2,21. Beleza? Entendido? Se caso você achou a minha forma de fazer diferente, errada ou certa, né, dá um comentário aí, fala como que você faria, se você faria diferente, se você achou interessante, se achou fácil, se achou errado, né? Comenta aí, de repente você até me mostra uma forma mais fácil de fazer ou uma forma mais correta de fazer. Mas enfim, é claro que, né, lembrando que isso aqui é uma forma manual de fazer, o mais correto seria, por exemplo, usando o Eberic, né, a gente lançar isso aqui literalmente lá. Mas para fins didáticos, lembrando que isso aqui é uma atividade, né? Uma atividade de graduação, para fins didáticos, manualmente falando, esse foi o meu procedimento. E aí eu fiz isso para todas as faixas, tá certo? E aí com isso, eu obtive esse valor. Perceba que aqui na faixa 2 quase não tem parede, olha. Tá vendo? Eu tenho apenas essa parede aqui. Então, na faixa 2 eu tive essa fração aqui, né? Eu tive uma fração de contribuição da parede pequena. Para a faixa 3, eu tenho uma quantidade maior de paredes. Ou seja, né, aqui, olha, eu já tenho muita parede aqui, ó, na faixa 3, tá vendo? Então, para essa faixa, eu obtive esse valor aqui, ó, 3,8, né? 8 kN por metro quadrado. Beleza? Então, esse foi o meu raciocínio para fazer. E aí, quando eu obtive esse valor, aí bastou eu somar, né? Ou seja, essas aqui são as minhas... Quais são as minhas cargas? Vou até colocar em verde aqui, ó. Quais são as minhas cargas? Minhas cargas fixas, né? São essas aqui, ó. Então, peso próprio, revestimento e carga da parede. Então, o que deu um pouquinho mais de trabalho foi chegar nessa carga da parede. Somando isso tudo, eu chego nesse valor aqui de carga permanente. A minha carga variável, eu coloquei 2. Por quê? Se eu for abrir a 6120 e analisar apenas a sala de estar, não vai me dar 2. Se eu não me engano, acho que é 1,4 ou 1,5. Porém, como eu tenho uma dispensa aqui que toma conta de grande parte aqui, né? E a dispensa, conforme é 1,20, vale 2, então eu resolvi considerar 2. Tá? Na segunda faixa aqui também eu procedi dessa forma, né? Como eu tenho aqui cozinha e área de serviço, então conforme é 1,20 ali eu adotei 2. Aqui no caso, eu adotei conforme é 1,20, né? Como é a faixa 3, eu tenho aqui basicamente faixa 3 circulação, banheiro e tal, então também foi
é 1,5, 1,5 e 1,5. Então é isso. Então a minha carga total, né, eu fiz dessa forma. Somando então esses dois valores e fazendo, né, aqui já é outro assunto, mas fazendo as combinações frequentes e quase permanentes, né, conforme a minha análise aqui, então eu cheguei nesses valores aqui, ó, para a primeira faixa, para a segunda faixa, esses aqui para a terceira, esse aqui para a quarta e esses aqui para a quinta faixa. Com isso, eu usei uma outra planilha para fazer o cálculo, mas cheguei nessa quantidade aqui, ó, de cabos, né, de número de cabos por metro. Então, na primeira faixa eu tenho 6 cabos por metro. Lembrando que aqui está por metro quadrado, mas se você multiplicar por 1 metro, né, você consegue... na verdade, multiplicando por 1 aqui, vai dar então a faixa por metro. Então, vai dar esse valor aqui por metro, né? Se eu pegar 8,61, por exemplo, vamos pegar aqui 9,41 vezes metro, eu vou ter por faixa de metro ali da laje. Então, eu tenho aqui então 6 cabos na primeira faixa por metro, 5 cabos, 7 cabos na terceira faixa por metro, 5 e 6. Se eu pegar esses cabos aqui e multiplicar pelos os comprimentos, né? Então, na primeira faixa eu vou ter 35, 21 na segunda, na terceira 35 de novo, na quarta 22 e 29 na quinta faixa. Quando eu falo faixas, né? São essas frações de laje aqui, tá? E aí, com isso, eu obtive o total aqui de 142 cabos, né? 142 cordoalhas ali. Beleza? Então, esse aí basicamente é o raciocínio, né? Bem manual mesmo de fazer. Lembrando que eu sei que o correto seria usar um software, né? Se lançar bem certinho ali. Mas vamos lá, fala aí se você achou interessante essa forma, se está errado, se está certo. Isso aqui é uma atividade, eu sou, né, estudante de engenharia, então esse foi o meu raciocínio. A gente sabe que a engenharia ela não é uma ciência exata, né? A gente trabalha com... A gente, né, tenta ali supor mais ou menos, é claro que mais próximo do real, mas é isso aí. Então, valeu, um abraço aí, até mais. Se der pra você dar uma curtida no vídeo aí, tá ótimo. É para escrever também, vai que um dia, né, eu passo de 90 inscritos aí para 90 mil, sei lá, quem sabe. Valeu, um abraço.